dia. Hoje é dia de você, doutor, hein? Hoje é dia de você, o doutor. Tá imperdível, porque o assunto hoje é... Varizes? Varizes. Sabia que 1 a cada 3 mulheres tem varizes? E é verdade que 1 em cada 5 homens tem varizes também? Os homens não ficam de fora, não. Mas você não pode perder, sabe por quê? A gente vai falar que tem saída, tem tratamento, tem novidades para vocês que estão vendo o programa. Não pode sair daí. Então daqui a pouquinho, viu, Zucatelli? É isso aí, daqui a pouquinho você não pode perder. Daqui a pouco também tem o Edu Guedes preparando um pudim maravilhoso, ao vivo, para você. O Edu não está na cozinha, está num endereço especial de São Paulo e daqui a pouco você poderá acompanhar essa receita maravilhosa. Mas olha só, a gente vai começar com uma história emocionante aqui hoje. Você acredita que uma pessoa seja capaz de distribuir carinho por aí? Pois então preste atenção ao trabalho voluntário que uma senhora de 70 anos faz na maior concentração de usuários de drogas do país, a Cracolândia, que fica em São Paulo. É mais um episódio da série Mulheres Hoje em Dia. Reportagem pra lá de especial da Mariana Moreno, que vale a pena a gente acompanhar. Vamos lá. Os cabelos grisalhos e os passos lentos podem até aparentar fragilidade, mas é só o dia virar noite que Dona Tina revela sua força. Bem forte. E você também. O que você está sentindo nessa hora que está me abraçando? Felicidade. Nossa, eu também. De Jaú, no interior de São Paulo, a capital mais importante do país. Aos 70 anos de idade, a filha de um fazendeiro e de uma professora poderia escolher o aconchego de casa para repousar depois de uma vida inteira dedicada ao serviço social, ao trabalho com pessoas excluídas da sociedade. Mas a aposentadoria não aquietou esta mulher de fibra. Dona Tina, tá na hora de ir? Tá, já estamos no horário. Ela parece ter rodinhas nos pés, não usa bengala e caminha com pouca dificuldade. Bem agasalhada, ela segue noite afora. O destino? A Cracolândia. No coração histórico de São Paulo, a região da Cracolândia é o maior refúgio aberto de usuários de crack no país. Com cachimbos, homens, mulheres e adolescentes consomem a droga mais devastadora que existe. De acordo com um censo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, o Brasil tem hoje 1 milhão de pessoas dependentes do crack. E é aqui que começa o trabalho de Tina. Já estão se recolhendo para dormir. Aqui dorme cedo. Tá muito frio. Aí sim. Que energia boa. Eu tô bem, você. Estamos na rua, a gente tá bem, de repente a gente... Você tá mal agasalhado, sem sapato. É que essa noite, infelizmente, eu acabei dormindo na rua, né? Acompanhamos um pouco dessa rotina. São 9 horas da noite. Nosso cinegrafista, Ricardo Unger, foi o primeiro a caminhar com uma câmera no ombro pelas ruas da Cracolândia. Gravou imagens bem próximo aos usuários. Para se abrigar, eles ficam em barracas. A terapia do abraço de Dona Tina começou há 1 ano. Essa aqui é a Tina. Você é linda. E você também. Uma vez por semana, ela dá atenção aos usuários e é acolhida por eles. Eles não vê o que deveria ver, eles só vê a Cracolândia na TV. Não vê a luz de Deus brilhando em você. Eu sinto responsabilidade. Eu sinto compromisso, que nós temos que exercer o nosso papel tentando fazer com que as pessoas cheguem a atingir aquilo que nós já temos, que é a cidadania. Mas e o abraço? O abraço é um gesto de afeto, não é? De transformação. Que as pessoas não veem esse mundo para sofrer o que eles vêm sofrendo, que é a exclusão. De bicicleta, crianças também querem um abraço. Ai, que delícia! 2 meninos cheirosinhos. Lá embaixo tem gente, né? Não pode ir lá pra não pode. Mas Tina encontra limites por aqui. Eu entendi. Não é de louco não, hein, Pedro? Olha, irmão, tá te ligando ali, ó. Olha, não é de louco não, hein, preta, ó. Vamos caminhando. Tina sempre foi engajada, militante política e líder de movimento. Nunca se casou nem teve filhos. A senhora se sente um pouco avó
de todos esses pessoal da Cracolândia? Não, nem avó, nem tia. É uma Eu me sinto amiga? uma profissional que está exercendo o papel por acreditar na possibilidade de mudança. Mas a senhora já se aposentou, poderia estar em casa, mas a vontade, quietinha. Isso não é do meu feitio. O pulso firme sempre a aproximou das ruas, do lado de fora do aconchego do lar. Você quer um abraço também? Tchau. Querida, nossa Pronto. Tchau, tchau. Até eu ganhei o famoso abraço da Tina. Não é com a violência que você transforma a pessoa. É através de um ato de amor. O abraço significa você estar entendendo o que o outro faz. Não acredite no que eles fazem. O sonho dela é ver estas pessoas recuperadas. O lugar bem cuidado. Devolver a dignidade ao ser humano, à cidade e à nação. É permanente meu caminhar. Ele é pequeno, ele é curto, mas ele é sempre. Vem, vamos embora. Hora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Meu Deus, que história maravilhosa. Tina, um beijo pra você. Obrigado por essa distribuição de carinho, por esse exemplo de respeito pela vida. É o amor, né, que constrói. Realmente, violência, humilhação, isso não constrói nenhum cidadão, nenhum ser humano. Não precisamos disso. Parabéns, parabéns. Que exemplo maravilhoso. 70 anos ensinando ainda para todo mundo. Muito legal. Olha só, gente, há quase 3 meses os pais da jovem Bárbara esperam uma explicação para a morte da filha. A gente acompanhou essa história aqui, né, Cris? O disparo que tirou a vida dessa menina de 16 anos teria sido feito pela melhor amiga, que alega ter sido um acidente. A família aguarda agora a conclusão do inquérito. Este é mais um capítulo da série Sede de Justiça, numa reportagem da Samara Bastos. Dolorido, muito, muito, muito dolorido. O quarto continua impecável, do jeito que Bárbara deixou. Dói muito o cheiro dela, os perfumes dela, as roupas. Todos os dias de manhã eu saio, meu quarto é bem em frente. Venho aqui, dou aquela olhada, abro a janela. Bárbara tinha apenas 16 anos quando foi atingida por um tiro no olho esquerdo. A melhor amiga, Maiara, de 19 anos, confessou ter disparado a arma. Duas jovens, amigas inseparáveis, personagens de um mistério. Enquanto esse inquérito não for concluído, não for enviado, enquanto não baterem um martelo, enquanto eu não vou aceitar. Os últimos passos de Bárbara foram nesta calçada. As amigas moravam próximas, a menos de 100 metros uma da outra. Na noite em que Bárbara foi atingida, elas vieram até a casa de Maiara buscar dinheiro. Eram quase 8h30 da noite quando as duas chegaram na casa de Maiara. No armário da mãe, Maiara encontrou uma arma, um revólver calibre 38. Ela diz que manuseava a arma quando Bárbara entrou no quarto. Ela não sabia da existência daquela arma. E certamente qualquer jovem na idade dela despertaria uma curiosidade muito grande. Foi o que aconteceu com a Maiara. A bala ficou alojada na cabeça de Bárbara. Horas depois, ela morreu no hospital. Na delegacia, Maiara contou que foi autora do disparo acidental. A arma é do pai dela, um ex-policial que foi demitido da corporação há 15 anos, depois de ter sido acusado de receber peças de carros roubados. Os pais de Bárbara não estão convencidos da versão da amiga. Ela não, atirei sem querer, isso não existe. Ou você aperta o gatilho ou ele não dispara. O pai de Bárbara se preocupava com a amizade entre as duas. Ele conta que Maiara chegou a comprar 2 anéis de presente para a filha. A pessoa que chega a comprar a aliança de compromisso para amigas,
É porque tem segundas intenções. A mãe diz que a amiga era ciumenta. Quando ela estava com a Bárbara, só a Bárbara, nem o namorado ela não queria perto, o namorado dela. Então a gente não sabe realmente o motivo, né? Para a defesa, não foi um crime passional. As duas eram apenas boas amigas. Não tem nada que aponte para um relacionamento amoroso entre as duas. A família também quer entender por que o socorro demorou. Bárbara deu entrada neste hospital às 10 horas e 25 minutos da noite. Segundo a polícia, 1 hora e 45 minutos depois do tiro. Não foi uma omissão de socorro. Na verdade, ela foi socorrida, mas houve uma pequena demora. Esse é o problema. Essa demora girou em torno de 30 ou 40 minutos. Ela dizia que amava a Bárbara. Nossa, minha amiga, minha única amiga, eu amo a Bárbara. Cansou de falar para mim, como que você ama alguém, você vê a pessoa sangrando no chão e deixa ela sabendo que a mãe está aqui do lado, com o carro na porta. Será que foi exatamente isso que quiseram evitar? Que Bárbara Lopes Santos contasse a versão dela? O pai de Maiara chegou minutos após o disparo. Eu estava numa situação que, se eu socorro, deixar uma patada, ninguém me garantia que minha filha ia ficar segura, ou seja, que ela não ia se matar. Em seguida foi a mãe dela. Mãe e filha saíram de carro, foram até São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Complicado, você causou um acidente e vai para a praia. Lindo, maravilhoso, fantástico. Para eles, claro. Elas ficaram circulando dentro do carro. Até por precaução, a família toda teve que deixar o imóvel porque eles estavam sendo ameaçados. Maiara se apresentou à polícia. Eu gostava muito dela, eu ia na casa dela todo dia. Como que eu ia me discutir com a menina? Eu era amiga dela, da família dela, a gente era considerada como irmã. O delegado também ouviu os pais de Maiara e vizinhos. Quando entramos, meu filho parou junto comigo e ela foi socorrida de pronto. Dias depois foi a vez da reconstituição. Maiara não compareceu. Se a gente tinha dúvidas quanto ao disparo ter sido acidental, ela assinou uma confissão pra gente. Entendeu? Então, eu achei muito complicado ela não ter participado, entendeu? Da reconstituição. A defesa anexou ao processo um atestado médico. No documento, o psiquiatra diz que Maiara não tem condições de participar da reconstituição. Segundo o médico, ela poderia não falar o que de fato aconteceu, mas seguir aquilo que terceiros colocariam na cabecinha dela. O inquérito ainda está em aberto. Segundo o delegado, faltam 2 laudos. O de balística, que vai mostrar a trajetória da bala, e o da reconstituição da cena do crime. Só com os laudos em mãos, o delegado deve indiciar Maiara por homicídio, com ou sem intenção de matar. O problema é a gente verificar a intenção. Se houve intenção de acionar o gatilho ou se não houve intenção. A justiça sendo feita vai amenizar um pouco a dor, sim. O pai da jovem deve responder por porte ilegal de arma, omissão de socorro e fraude processual, já que escondeu o revólver e só entregou à polícia 2 dias depois do crime. Enquanto isso, os pais de Bárbara tentam levar a vida. Renata diz que toma remédios para suportar a dor de não encontrar mais a jovem. Eu ainda não sei viver sem ela. Eu ainda converso com ela. Às vezes a irmã dela chama, mãezinha, vem aqui em cima. Eu falo, a Babi tá aí, Nicole. Fiquei com ela, a mãe já vai. Sinto o cheiro dela em todo lugar. É dolorido subir as escadas e saber que ela não tá no quarto dela e que ela não vai voltar. Eu só quero que a minha filha não seja mais um caso. Já existem tantos impunes no Brasil. É por isso que disse o pai dela, pai dessa jovem, que nós temos essa série aqui, Sede de Justiça, justamente para contar esses casos, mostrar esses casos, especialmente acompanhar passo a passo, que é o que vamos fazer com mais essa história. Compromisso nosso aqui do Hoje em Dia com você, nosso telespectador. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar de saúde aqui no Hoje em Dia. Vamos falar de varizes, certo, Cris? Certíssimo, Celso. A gente está aqui com a Ana Maria, nossa personagem hoje, que sofre com as varizes, tem dor, inchaço, cansaço. Ela vai contar pra gente tudo que ela faz para aliviar essas dores, que pode ser a mesma dor que você está passando aí na sua casa, né, doutor Expresso? É verdade. A gente sabe que aqui no Brasil, que é um país de clima tropical, todo mundo gosta de ir à praia, às vezes tem vergonha de mostrar as pernas, e é um mal que o brasileiro e a brasileira têm. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Pois é, porque ela tem 52 anos. É jovem. E ela contou pra gente que com 19 anos
começou esse problema grave na vida dela, porque ela engravidou. Com a gravidez, a situação piorou. Então, pode ser que muita mulher que está em casa assistindo a gente também teve esse problema na gravidez, piorou a situação, ou ainda pode ter, porque você vai ver causas aqui também. O Dr. Spresser vai ensinar, e ela vai ensinar o truque que ela faz em casa para aliviar as dores, viu, Celso? Quero ver esse truque. Quero só, daqui a pouquinho a gente vai aprender, então. São várias dicas para você sobre varizes aqui no estúdio do Hoje em Dia. Agora, olha essa história aqui, isso aqui é muito importante. Fala das diferenças culturais dos muitos países. Você já imaginou se aqui no Brasil cada casal pudesse ter apenas um filho? Na China, país mais populoso do mundo, é assim. E essa lei gera muito medo, né, Cris, das mulheres? Muito, Celso, muito. Medo de engravidar, de ter mais do que um filho e ter que arcar com essas pesadas multas que tem na China. Por isso, histórias de abortos, de abandono de crianças são muito mais comuns do que a gente imagina por lá. Por causa do bebê chinês, lembra? Retirado vivo de um cano de esgoto, emocionou o mundo inteiro. Então acompanhe essa reportagem muito interessante da Ana Volpe. Essas imagens impressionaram o mundo. Dentro do cano de esgoto, um recém-nascido. Moradores de um prédio da província de Zhejiang, no leste da China, ouviram um choro de bebê que vinha de dentro do banheiro. Os bombeiros cortaram um pedaço do encanamento e por 1 hora tentaram retirar o bebê. Como eles não conseguiram, o recém-nascido e parte da tubulação foram levados para o hospital. Lá, em uma operação delicada, os médicos usaram serra e alicate para cortar o cano e retirar o bebê, que teve ferimentos pelo corpo. A mãe do menino, uma mulher solteira de 22 anos, escondeu a gravidez dos vizinhos e disse à polícia que a queda do bebê na tubulação de esgoto foi acidental. Segundo os tabloides chineses, ela deu à luz no vaso sanitário e não conseguiu segurar o bebê. O recém-nascido, chamado pelas enfermeiras de bebê 59, por causa do número da incubadora, ficou internado por alguns dias e saiu do hospital com os avós maternos. A impressionante história desse sobrevivente causou comoção e revolta na China. Segundo as agências internacionais, casos de abandono de bebês são comuns em um país que condena mães solteiras. Lian, que mora no Brasil há quase 20 anos, diz que a sociedade chinesa é extremamente tradicional. Primeiro, namorar, quando tá tudo certo, tem que casar oficialmente. Aí depois já começa com, plano de crescer filhos, nascer filhos. Então, não antes. Quando mulheres solteiras já com um filho, isso é uma vergonha. O número de habitantes ultrapassa 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Isso representa aproximadamente 1/7 da população da Terra. Para frear o crescimento populacional, desde 1979, o país conta com um polêmico e rigoroso sistema de controle de natalidade. Funciona basicamente assim. Nas zonas urbanas, o casal só pode ter um filho. Nas áreas rurais, existe a possibilidade de um segundo filho, desde que o primeiro seja uma mulher. É o retrato de um país que valoriza a figura masculina. Quando a noiva se casa, ela passa a ser mão de obra da família do noivo. Se ela era filha única, os pais dela, na idade avançada, pode ser um casal sem arrimo. O jornalista Jaime Martins, que trabalhou 20 anos na China, diz que a política de um filho só por casal é vista de forma positiva pela população, pois a medida afastou o medo da escassez de comida e trouxe mais qualidade de vida às famílias chinesas. Em geral, o casal trabalha, tanto o marido como a mulher trabalham, de maneira que a renda para um filho só ajuda extraordinariamente o per capita da família. Os casais que querem mais de um filho precisam pagar uma multa de até 6 vezes a renda familiar anual. O controle de natalidade da China é alvo de muitas críticas, principalmente por causa dos abortos. A interrupção da gravidez é autorizada até o 6º mês de gestação e o próprio governo faz questão de divulgar os números. Em 40 anos, 336 milhões de abortos foram feitos no país, mais de 23 mil por dia.
Andréa, a filha de Jaime, cresceu na China e viu de perto essas histórias de mães obrigadas a abortar. Vivenciamos isso várias vezes de pessoas que a gente conheceu pessoalmente, né? Porém, no momento de cada caso particular de família ou de pessoas que passaram por isso, o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional da família ou da mulher ou do casal é igual em qualquer lugar. Em junho do ano passado, a imagem dessa mãe com um feto na cama do hospital em Ankang, no centro do país, chocou o mundo. A jovem de 22 anos, grávida de 7 meses, foi obrigada a abortar porque já tinha uma filha de 5 anos. Sem dinheiro para pagar a multa de R$12 mil, ela recebeu uma injeção que causou a perda do bebê. A história, que ganhou manchetes nos principais jornais do mundo, fez o governo chinês pedir desculpa à família e pagar uma indenização. Para a brasileira que viveu a cultura chinesa, o modelo do controle de natalidade assusta. É uma violação dos direitos humanos. Mas ela explica que a maior parte da sociedade oriental não enxerga dessa forma. Na China, o direito humano ela é muito vinculado com o direito coletivo. E é uma visão tanto governamental como a população já passou a aceitar também. Então não é uma sociedade tão individualista como tem no Ocidente. Lian tem apenas uma filha. Foi opção, já que no Brasil os casais podem ter quantos filhos desejarem. Apesar dos abortos forçados, da violência contra a mulher chinesa, ela defende a manutenção do atual modelo de controle de natalidade. Não tem outra opção. Cada mulher, imagina, com mais do que uma, duas, a população da China já dobra. Já fica muita gente. Especialistas acreditam que em breve a China será obrigada a flexibilizar o controle de natalidade por 2 motivos: envelhecimento demográfico e a redução da população economicamente ativa. Hoje, o número de chineses com 60 anos ou mais representa 13% da população. Em 2042, esse índice deve chegar a 30%. Parece que não é um problema por enquanto. A população europeia já envelheceu faz tempo e não é nenhum problema grave. Pelo menos o primeiro passo para um futuro mais jovem já foi dado. O governo chinês autorizou que marido e mulher, ambos filhos únicos, possam ter mais de uma criança. Esse tipo de reportagem, gente, é muito importante para a gente entender o que acontece em outros cantos do mundo. E o Brasil hoje tem recebido muitos estrangeiros. Então, até para a gente entender a cultura dessas pessoas e para receber bem essas pessoas aqui no nosso país, é importante a gente saber como as regras funcionam no país delas. Por exemplo, né, Cris, aqui no Brasil, hoje nós recebemos muitos chineses que vêm para cá trabalhar. Eu tinha muitos vizinhos chineses. E aqui eles tinham, e as mães diziam, aqui eu posso ter mais de um filho. Eu ouvi isso de várias mulheres, várias vizinhas, amigas nossas. Então, assim, é uma realidade diferente a que a gente enfrenta aqui e a realidade que eles vivem lá. Mas como você viu, as pessoas falaram aí, eles não enxergam aquilo de forma negativa, eles enxergam como uma necessidade, esse controle. É porque eles têm um controle não só de natalidade, um controle geral, até de pensamento lá. Então, para eles já estão crescendo acostumados com esse controle, né? Agora, claro, fazer aborto não é bom para ninguém. Eles poderiam pensar nisso antes. Então, se as mulheres pudessem fazer uma laqueadura assim que tivessem o primeiro filho, talvez não acontecesse isso que a gente está vendo, né? Agora, essa imagem do bebê no cano, isso é absolutamente chocante. Foi a partir daí que surgiu a ideia dessa reportagem de mostrar para você um pouquinho como as coisas funcionam por lá, tá bom? Vamos voltar aqui para o Brasil, para uma história emocionante. Muitas mães dariam parte do próprio corpo para salvar a vida de um filho. Tô mentindo? Não. Não tô, né? Eu sei que não. Olha só, se a criança não é um filho biológico, será que é da mesma forma? Será que não é? Pois bem, você vai se emocionar agora com a história de uma mulher que cuida provisoriamente de um bebê, vítima de maus tratos. Essa história vem do Rio de Janeiro. A criança precisava de um transplante para viver. E essa mãe do coração não pensou 2 vezes, se submeteu à cirurgia. Reportagem especialíssima da Mariana Leão. Você, mãe, o que você seria capaz de fazer pelos seus filhos? Dar minha vida por eles, né? Se tiver no meu alcance, eu faço. Mas será que essas mães fariam o mesmo por alguém que não fosse seu próprio filho? Poderia fazer sim, por que não? Você seria capaz, por exemplo, de doar um órgão seu por uma criança que não seja sua? Sim.
Acho que filho não precisa vir de dentro da gente, né? Mesmo que não fosse seu filho? Mesmo que não fosse meu filho. Por quê? Olha, porque a partir do momento que você vira mãe, você se doa. Foi o que aconteceu com Rosileia. Mãe de 2 filhos, ela deu uma grande prova de amor a uma criança que acolheu em sua casa. Doou parte do fígado para salvar a vida de um menino de apenas 1 ano e meio. Ele tinha cirrose hepática, o transplante era inevitável. Nesses casos, o receptor fica com uma parte do fígado de quem doou o órgão e depois ambos se regeneram, ou seja, os 2 fígados crescem de novo. Quando eu soube que eu era compatível, eu fiquei feliz na vida. Encarei, falei, não, vou ajudar. Entrei para ajudar mesmo sabendo que amanhã ele pode ir para adoção. Eu quero que vocês vejam agora o sacrifício que essa mãe teve que fazer. O tamanho do amor dela, porque a gente chama de mãe, mãe é aquela que pega para criar e que dá amor e carinho. E um amor incondicional. Por isso eu quero que vocês vejam agora a cirurgia que ela fez, as marcas da cirurgia que ela fez. Eu queria que você levantasse um pouquinho a blusa para mostrar pra gente. Olha só, o tamanho da cicatriz aqui na barriga dela, ainda tá com os pontos, inclusive. Em algum momento você parou para pensar, você teve dúvida se você realmente ia fazer essa cirurgia ou não? A gente se apegou muito. E ver ele morrer por falta da cirurgia, eu sabendo que eu poderia ajudar, não tinha como. Apesar de todo esse gesto de amor, Rosileia sabe que terá que entregar a criança para o conselho tutelar. O menino foi afastado da família biológica por suspeita de maus tratos. Rosileia participa de um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro e uma das regras é que o menor fique com a família acolhedora até que ele possa voltar para o lar de origem ou ser adotado. Bem, nesse último caso, quem tem prioridade são as famílias já inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. Mesmo sabendo que não tem direito à guarda da criança, Rosileia está disposta a lutar na justiça. Você quer agora ficar com ele para sempre? Agora eu mereço também, né, ficar com ele. Mereço ficar com... Eu digo que é meu filho, Lourinho. Ele é meu filho. Hoje em dia ele não tem só o meu coração, né? Tem o meu filho também. Essa é a voz da emoção, mas legalmente, quais seriam as chances de Rosileia ficar com a guarda definitiva do menino? Não é um gesto de amor qualquer, acho que esse é um gesto de amor assim, incondicional, eu diria. Eu acho que qualquer juiz que for analisar um caso como esse, com coração e com bom senso, vai entregar a guarda definitiva para essa mãe, porque ela não gerou, não é mãe biológica, mas é uma super mãe pelo que ela fez, né? Na maioria dos casos, o vínculo entre a família acolhedora e a criança é tão forte que torna difícil o momento da separação. Dona Soni também faz parte do programa. Recebeu em sua casa um adolescente tratado como filho. Já são 2 anos morando juntos, mas está chegando a hora dele voltar para casa. A gente está procurando aceitar, entendeu? Está procurando aceitar, embora a gente sabe que vai sentir falta dele e tudo mais, mas... estão procurando se esforçar. Além de cuidar do rapaz, esta família tinha uma difícil missão: impor limites a um adolescente que não obedecia à mãe e foi morar nas ruas. Você vai voltar hoje à noite. Você promete? Amanhã tem aula. Não esquece não, hein? Conselhos que ele promete nunca esquecer, assim como as lembranças dos momentos com a família acolhedora. Eu aprendi a ir para a igreja, porque antigamente eu não ia com a minha mãe. Aí eu fui com a minha mãe, ela me levava, eu não queria ir, mas ela me puxava, aí eu tinha que ir. Um choro que expressa o carinho pela família que o acolheu. Mas, neste momento, ele tem um desejo. Voltar para casa. Missão cumprida para a família acolhedora. E a recompensa? A gente sabe que a gente está fazendo diferencial numa vida, né? A gente está mudando, a gente pode estar mudando o futuro de alguém. Rosileia, eu não sei se você vai conseguir a guarda desse bebê lindo que você salvou a vida, mas você já é mãe dele, independente de você ter a guarda. Porque o que você fez é um gesto de uma verdadeira mãe. Se considere mãe, sim. E olha, eu vou até fazer um apelo aqui, viu, Celso? Porque é uma época onde os bancos de sangue precisam de doação. Então, já que a gente está falando de doação,
doe sangue também, é um gesto também muito bonito que você pode fazer por uma outra pessoa, né? É isso aí, parabéns a essas famílias que participam desse projeto, desse trabalho da Prefeitura. Isso não tem só no Rio de Janeiro, tem em outros lugares do Brasil também. E é maravilhoso esse cuidado que essas famílias têm com essas crianças que precisam de uma família. Olha, especificamente sobre o caso da Rosileia, só uma informação a mais aqui, ela precisou de uma autorização da justiça para fazer o transplante. Os pais biológicos da criança não eram compatíveis e, para surpresa dos médicos, eu acho que não é surpresa não, a mãe acolhedora tinha um tipo sanguíneo necessário para a doação. Depois de uma bateria de exames nos dois, mãe e filho, o transplante foi autorizado. História maravilhosa que a gente faz questão de dividir com você. Sabe, as varizes são um pesadelo mais comum entre as mulheres, mas que não poupa os homens. Estima-se que 50 milhões de brasileiros tenham varizes. Mas antes de falar mais sobre esse problema vascular, vamos conhecer a história de uma vítima dele que está aqui do meu lado, a dona Ana Maria. Acompanhe a reportagem da Natália Arcuri. Uma vida marcada pelas varizes. Eu acho que eu não me lembro das minhas pernas sem varizes. Tanto tempo que faz, hein? Porque a época que surgiu varizes assim, grandes assim, nas minhas pernas, tinha 19 anos. Já tô com 52. Dor, inchaço, vergonha. Como conviver com estes problemas? É como se você tivesse amarrado, travado, como se travasse as suas pernas. Métodos caseiros que aliviam por pouco tempo. Daí faz várias vezes com pressa, sim. Está na hora de recuperar a saúde e a autoestima da dona Ana. Beleza não é uma coisa que não é para todos e a gente se adapta também. Que ninguém, cada um tem uma perfeição, ninguém é perfeito, mas o problema é a dor que dá. Destas mãos habilidosas saem quitutes deliciosos. Dona Ana Maria Pereira tem 52 anos, é mãe de 3 filhos e já tem uma netinha de 7 anos. Ela veio do interior do Paraná para São Paulo na década de 90 com um propósito de vida: dar a melhor educação e saúde para os 3 filhos pequenos. O desafio era fazer isso sozinha. Como aprendeu a cozinhar com a mãe, ela colocou a mão na massa e passou a produzir e vender doces e salgados. Hoje, as crianças já são adultos bem encaminhados na vida e ela pôde até financiar este apartamento. As parcelas são pagas com a venda das encomendas. Eu que faço salgado, eu que trabalho para pagar as contas da casa. Batalhadora, Dona Ana me mostra o que pode ser o fim do trabalho na cozinha e, consequentemente, dos planos para o futuro. São as varizes, veias dilatadas e deformadas que, além de prejudicar a aparência das pernas, provocam dores e cansaço. O problema começou quando ela era adolescente e piorou após a primeira gestação. Quando eu fiquei adolescente, tinha uns vasinhos assim, tipo esses raminhos vermelhos aqui. Daí, quando eu engravidei, assim, era do nada, de um dia para o outro, ficava grossa assim, ela parecia alta assim. Dona Ana chegou a fazer uma cirurgia para a retirada de uma veia doente, 15 anos atrás, mas novas varizes surgiram. São vasos finos, grossos, que dão um relevo indesejado às pernas e provocam sintomas. Hoje, quando a senhora caminha, um pouquinho que seja, o que a senhora sente nas pernas? Dói bastante minhas pernas. Quando eu paro, assim, que eu chego em casa, eu tenho que chegar, descansar para poder refazer, para depois começar a trabalhar. Bastam 5 minutos de caminhada para as pernas da dona Ana começarem a reclamar. E olha, tá frio aqui, deve estar fazendo uns 19 graus, mas a perna da dona Ana tá muito quente, tá quente mesmo. E é isso que a senhora sente, como se ela estivesse queimando. É, como se ela estivesse queimando, fogueando mesmo, como se tivesse fogo nelas. É na cozinha de casa que dona Ana alivia a sensação de calor nas pernas. Ela prepara uma compressa bem quente que sai da panela com água e vai direto para a perna. Daí
nos lugares que ela tá bem dolorida, eu faço assim, ó. Segundo ela, quanto mais quente, melhor. Ela tem que ser a maior temperatura que você aguentar, sem queimar a pele. Dona Ana Maria ainda tem outra técnica. Esta exige um pouco mais de paciência. Quanto tempo nessa posição? Olha, para melhorar mesmo, assim, quando ela tá muito, eu tô muito cansada, tem que ficar pelo menos 2 horas com ela para cima, assim. Nossa. 2 horas? E é nessa posição que a senhora dorme também? Tem dia que é. Com as pernas para o alto, as varizes dão uma trégua. 5 minutos com as pernas para cima, olha só o efeito que dá. Boa parte das varizes já desincharam, aquelas veias mais grossas que tinham aqui na parte interna. Parece que desaparecem, né, dona Ana? Parece até que você não tem. Você levanta, volta tudo de novo. Pena que não dá para viver com as pernas pro alto, né? Dona Ana não tem tempo a perder. Os clientes têm pressa e fome. Por isso, há um mês, ela investiu R$30 nessas meias que comprimem as veias e diminuem o cansaço das 8 horas diárias de trabalho na cozinha. Porque as meias tem assim mais disposição. Dá para trabalhar mais tempo? Dá para trabalhar mais tempo, bem mais tempo. E dói menos. Dona Ana acredita que as varizes sejam uma herança genética. Os tios maternos também sofriam do mesmo mal. Lá se vão mais de 30 anos de convivência com as veias dilatadas nas pernas. Dona Ana deixou de usar as roupas que mais gostava. Quando sai com as filhas, só usa calça jeans e sapato fechado. Os vestidos que ela tanto gosta estão guardados, sem uso, há mais de 5 anos. Dá saudade? Saudade dá, né? Vestido é bom, a mulher gosta e fica bem, né? Mas aí quase não uso por causa das minhas pernas. A beleza das pernas, perdida com o tempo, faz falta, mas é a saúde que mais a preocupa. Dona Ana evita uma nova cirurgia de varizes porque não teria como se sustentar no período de recuperação. Eu sou autônoma, eu trabalho para mim. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então é isso que não dá, mas não posso pensar assim, ficar um mês sem trabalhar. A dona Ana tem esperança de encontrar um tratamento que seja rápido e eficaz. Ela precisa das pernas sadias para levar mais sabor à vida das pessoas e realizar os sonhos que ainda estão por vir. Ver meus filhos crescer, ver minha neta crescer, ver meus filhos tudo bem, isso é um sonho. Então precisa de viver bastante ainda. Você viu só, hein? Olha, não é fácil o que ela enfrenta, não. Mas a gente vai tentar mostrar para você que enfrenta o mesmo problema quais são as melhores técnicas, o que é de mais moderno para amenizar esse problema, para tratar as varizes. Mas antes, para a gente entender direitinho, doutor Sproster, o que são as varizes? O que provoca? Vamos entender isso, não? Eu vou mostrar para vocês que estão em casa agora, para dar uma olhadinha aqui. É o seguinte, olha, Ana Maria, presta atenção aqui o que são varizes. Esse lado aqui são veias normais. Então, aqui é um vaso sanguíneo, que vocês estão vendo, o sangue sobe nesse sentido, ó. O sangue vem de baixo para cima, certo? O sangue vem de baixo para cima. Então, o sangue está subindo aqui. Essas coisas brancas que vocês estão vendo são as válvulas. Dentro da veia tem válvula. Para quê? A hora que o sangue sobe, a válvula fecha e não deixa o sangue voltar para baixo. O que acontece com as varizes? Durante a gravidez, com a idade, problemas hormonais e problemas hereditários, que já eu vou falar, as válvulas não funcionam mais. As válvulas não funcionam. Então, o sangue que está subindo, agora ele vai descer. Se você ficar muito tempo em pé, em vez do sangue subir, com a válvula aberta, o sangue agora tende a descer e isso dilata as veias. Isso inflama a parede dos vasos e dá um processo de varizes, que se a gente não cuidar, pode formar coágulo e o coágulo pode ir para o pulmão. E outra coisa, pode inflamar mais a parede dos vasos sanguíneos e dar uma coisa que a gente chama de flebite. Então, tratar desse problema é fundamental. Agora, quais são as pessoas que têm probabilidade, né, Ana Maria,
quais são as pessoas que estão vendo o programa, querem saber quais são as que têm probabilidade de ter varizes. Vamos colocar uma tela aí? Vamos lá, vamos ajudar então. Vamos lá, coloca uma tela pra gente. Em primeiro lugar, a gente sabe que a idade é um fator fundamental. Tá bom. As pessoas acima de 30, 40 anos já têm uma predisposição maior de ter essas varizes. Perfeito. Segundo lugar, a gente vai ver que história familiar. A mãe tem varizes, a avó, o pai tem mais chances de ter varizes. Tá bom. A terceira causa de ter varizes é o sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física, o sangue tem mais dificuldade para voltar, as válvulas acabam ficando mais doentes. O quarto fator importante são as horas em pé ou horas sentado, como a Ana Maria. Você vê que a Ana Maria trabalha o dia inteiro em pé, às vezes fica sentada, com isso o sangue tem mais dificuldade para voltar. E a quinta e última é a obesidade. Aqui no Brasil, cada vez mais a gente está vendo esse caso. E por que obesidade? Às vezes o sangue tem mais dificuldade para voltar, principalmente, agora a obesidade não, mas na gravidez, o sangue tem mais dificuldade para voltar porque o útero cresce muito. De qualquer forma, é um excesso de peso. Excesso aí, de peso. E no caso da obesidade ainda tem, muitas vezes vira um círculo, né, ali. Então a pessoa obesidade. Não faz esporte, não faz exercício físico, enfim. E a gente não pode esquecer que as mulheres, como é o caso da Cris, da Ana, tem o fator hormonal, que são fatores importantes que também ajudam a destruir essas válvulas que eu falei aqui. E agora a gente tem que saber as saídas, né? O que é importante fazer para... Aliás, você sabia? Já tinha tido uma explicação dessa? Não. Não sabe o que acontecia dentro de você? Onde que dói mais? Onde que dói? Olha, nessa parte aqui... Do pé? Do pé, dói muito. Olha, como vocês estão vendo, a perna da Ana Maria, desde o pé até a perna, até a coxa, provavelmente, tem esses cordões varicosos aqui. Ou seja, todas as válvulas dela são destruídas. E o mais importante, às vezes você opera as varizes, e como no caso dela, ela operou as duas veias safenas, e as varizes voltaram outra vez. Então isso diz o que pra gente? Que a varizes é uma doença que você opera, mas pode voltar. Então você precisa fazer um tratamento. É um tratamento permanente? É um tratamento permanente. Dá pra gente mostrar algumas coisas que você trouxe aqui? Não? Vamos lá? Antes de chamar o meu colega, o doutor Eduardo, que é especialista nisso, eu só vou fazer aqui uma demonstração para vocês de uma técnica que veio revolucionar o tratamento das varizes. Porque antigamente o médico tinha que tirar essas varizes, tinha que remover cirurgicamente essas varizes. Hoje em dia, se a câmera pegar aqui, olha, agora, eu vou injetar aqui um material. Olha lá, o material está entrando dentro do vaso sanguíneo. Olha lá, dá para ver? É uma espuma, olha. E essa espuma, ela acaba secando esse vaso aqui e desaparece as varizes. Claro que não são todos que podem ser submetidos, tem que fazer uma consulta. O especialista é um cirurgião vascular, que ele vai recomendar o tratamento apropriado para vocês. Na rede do SUS, Sistema Único de Saúde, tem o tratamento cirúrgico para varizes, mas também tem esse tratamento que agora eu vou convidar o doutor Eduardo. Deixa eu só, antes do doutor Eduardo entrar, deixa eu só mostrar o antes e depois, algumas imagens que mostram exatamente os resultados desse tratamento. Olha a diferença, gente. Então. Antes do lado esquerdo, depois do lado direito. Esse tratamento realizado aqui que o doutor Sprecher acabou de mostrar pra gente. Olha a diferença, doutor. Olha a outra foto, olha isso. Exatamente. E a diferença é essa, porque esse material que entra dentro do vaso sanguíneo, ele que como secasse, como não deixasse esse vaso mais funcionar. Então, as varizes desaparecem com o tempo, né? Não é uma coisa assim que injeta agora, já sumiu, já vai embora. Claro, é uma coisa ambulatorial, feita no consultório, às vezes não precisa nem internar, o doutor Eduardo que vai dar os detalhes. Não é isso, doutor Eduardo? Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Toledo. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês todos, mais uma vez. Muito bom, médico vascular especializado nisso, especialista nisso. E a gente vai começar, né, doutor, falando um pouquinho sobre o caso da Ana Maria. Podemos? E fazendo um exame com ela, para a gente mostrar o caso dela? Claro. O que chama atenção é isso, a ideia, né? As varizes são uma coisa que a gente não sabe a causa, né? Então, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores os mais variados influem no aparecimento da doença. E outra que a doença, a característica é voltar. Quer dizer, à medida que o tempo passa, pode voltar. Por que operar, né? Essa é a grande pergunta. Durante muito tempo, esse foi o tratamento ideal, porque era o tempo que mantinha a pessoa mais tempo sem... Era o tratamento que mantinha a pessoa mais tempo sem doença, né? Então, a expectativa depois de uma cirurgia de varizes, uns 10 anos sem varizes, mas depois pode voltar. E daí tem que operar de novo. Às vezes não dura esses 10 anos, dura menos tempo, quer dizer, depende da condição própria da pessoa.
Então, é essa a ideia, quer dizer, fazer uma coisa que a gente possa tratá-la e acompanhá-la periodicamente sem que ela saia do trabalho. Por isso que chegaram esses tratamentos mais simples, digamos assim. Não menos eficientes, não menos eficazes, mas mais simples. Mais simples. A eficácia é a mesma, a gente consegue a mesma durabilidade. Essa é o grande... Muito bom. Dá pra gente mostrar o exame para falar outras coisas? Eu gostaria de só falar uma coisa para quem está vendo você e o doutor agora, é saber o seguinte: as pessoas que têm essa propensão de ter varizes, como esses casos que eu falei, têm que perder peso, tem que fazer atividade física. Às vezes o uso da meia elástica, como eu vou falar daqui a pouquinho com o doutor Eduardo, previne muito o aparecimento e o tratamento na fase inicial. Então, às vezes, não precisa nem fazer uma coisa mirabolante, mas é se cuidar melhor. A gente fica com vergonha, né, Ana Maria? Fica, é difícil Não, colocar uma tem saia, mulher um que não vestido, fica, né? Você não tem vontade de usar nem mini saia, nem short, nem nada, né? Não. Mas tem vontade. Vontade tenho. Olha, eu acho que a partir de hoje você vai colocar uma saia rodada, vai sair por aí mostrando as pernas. Eu acho, né, doutor Eduardo, que hoje vai se resolver aqui, hein? Olha, para usar saia rodada, essas coisas, vai demorar um tempinho, mas dá para resolver. Mas vai dar. O que o senhor vai fazer agora? É o seguinte, quer dizer, para a gente planejar um tratamento de varizes hoje, é fundamental que a gente tenha a ultrassonografia, que é um exame simples, não invasivo, né? Então é um negócio, eu vou encostar um aparelho na sua perna, você não sente dor, nada, tá bom? Tá bom. Que isso aqui, olha, e a gente consegue ver aquelas imagens que Olha lá, estão tá na aparecendo. tela, ó, Tá na isso, tela, lá. tá vendo lá? Oh, ficou ótimo lá. Muito tá vendo essas bolotas negras salientes e que eu apertando a perna dela, tá vendo? Eu faço sumir e volta, né? Isso são as veias doentes. Normalmente, tá vendo que tem uma curva grande? Normalmente as veias são retilíneas e não têm esse calibre, né? Certo. Aí elas estão com calibre de mais de meio centímetro. Quer dizer, as varizes mesmo teriam até 4 milímetros, né? E aí, se eu fizesse a medida, até daria para fazer, que o aparelho está um pouquinho longe, mas daria para ver. E a gente precisaria identificar. O que eu estou identificando nelas são as varizes mesmo. Eu não consigo ver veia safena, né? Que ela foi operada. Estaria neste trajeto aqui. Certo. Né? Ela e a tirou. gente... E Ela a gente tirou. vê essa fena geralmente dentro de um... Doutor, por que esse exame é fundamental? É a partir daí que é possível definir o melhor tratamento? A partir daí que é possível definir o melhor tratamento. É exatamente isso, né? Quando a gente faz esse exame, a gente consegue definir as veias normais e as veias doentes, né? Então, isso que é o importante. A gente trata o que está doente. A gente tem um contingente de veias enorme na perna ali. Se a gente for olhando, vocês viram que aparece um monte de coisas. Poucas estão doentes.